Olá, alunas! Olá, alunos! Chegamos mais uma aula de Geografia e hoje, nesta aula, nós vamos explicar a origem da agricultura e seu desenvolvimento ao longo do tempo, desde a antiguidade até hoje. Por que eu tenho que saber isso sobre agricultura? Bom, uma questão geográfica. Agricultura, a geografia trabalha com isso. Ah, mas e a pessoal da agronomia? Mas a pessoa da agronomia daí trabalha com a geografia. Mas o que tem a ver isso com o meu dia a dia? Almoço, janta, café da manhã. A agricultura é parte da vida do ser humano. A agricultura é algo recente na nossa história. Só quando aprendemos a fazer agricultura é que nós começamos a nos reunir em grupos. Antes disso, como é que era? Vagávamos, nômades por este planeta. Então, entender um pouquinho, olha essa imagem aí, porque como uma provocação, né? Que vai eu tenho trigo neste macarrão, eu tenho trigo neste pão, neste biscoito, aí as verduras, o peixe, o frango, o leite, né? Os legumes, as verduras, as carnes, as castanhas, tudo isso é a nossa primeira necessidade. Estou falando isso da minha cabeça? Não. Freud já argumentava. Né? Alimentação é a primeira necessidade do ser humano. Note que nós levantamos, nos preparamos para um café da manhã e que vai nos preparar para a primeira etapa do dia, depois almoçamos, nos preparamos para a segunda etapa do dia, assim vai. O ser humano tem que se alimentar, é claro, necessidade básica. Peguei uma ideia aqui da Embrapa, essa referência aqui é Embrapa. Então, o que eu vou argumentar com vocês, as provocações que eu farei aqui, tem base em quê? Na empresa brasileira de produção agropecuária. A Embrapa, uma das maiores empresas do mundo, uma das empresas mais respeitadas no planeta. Por isso, conteúdo importante. As origens da agricultura. A Embrapa, em um dos seus livros publicados, argumenta, isso aqui eu busquei num dos livros da Embrapa para virar conteúdo para você. A história da agricultura é complexa porque não existe registro escrito. A agricultura vem antes da escrita, não tem. Comecei a plantar, a muda de alface cresce assim, assim, assado. Não existe isso. Foi por erro e acerto. Tudo que se sabe está baseado em evidências circunstanciais, em conclusões extraídas dos registros arqueológicos, das sementes que sobraram ou do produto que sobrou num celeiro que foi soterrado. Existem algumas hipóteses que tentam explicar como a agricultura começou. Uma das hipóteses mais conhecidas, olha só, eu quero que você anote isso. Monte de lixo. Se você ler isso no seu vestibular, se você ler isso num texto, hipótese da agricultura, monte de lixo, o que é isso? Você consegue concluir que se o ser humano parou por um tempo, num determinado local, e ali ele começa a depositar coisas, e de repente ele joga ali, comeu um tomate, que ele encontrou, tomate selvagem, jogou a semente, jogou um resto ali, ficou um tempo, ele percebe que nasceu o tomate. A semente da laranja, ou de qualquer outra coisa, do trigo. Então ele começou a se tocar. Peraí, eu posso ficar aqui, eu posso espalhar várias sementes e fazer uma plantação. Vamos lá? Existem algumas hipóteses. Uma delas, monte de lixo. Você pode usar isso como argumento para você escrever, para conversar com seus colegas, para fazer uma redação, para conversar com o seu professor de história, de geografia e assim por diante. Isso não serve só para a geografia. Segundo estudos da Embrapa, do mesmo livro que eu estou fazendo as provocações, a domesticação de plantas tem um relacionamento direto do ser humano, pois é um processo que envolve mudanças mútuas entre os dois grupos.
direta da interação do ser humano com o meio ambiente, né? Essas mudanças determinam uma dimensão diferente dentro da evolução dos vegetais, bem como despertam a atenção para muitos autores ao longo dos anos, principalmente pela multidisciplinaridade do assunto. Não se estuda esse assunto apenas o geógrafo, o antropólogo, o arqueólogo, o químico, a genética, a linguística, a biologia molecular, a fisiologia, a sociologia, a botânica. Como? Vou lá naquele monte de lixo que virou um sítio arqueológico e ali você estuda. Opa, tem uma inscrição na caverna. Isso aqui é o desenho de uma folha. Que folha é essa? Opa, essa folha representa tal planta, é um trigo. E o trigo, então, se tornou comida e aqui o pessoal aprendeu a plantar. Por exemplo, Mesopotâmia e assim por diante. Então, quando se diz que não tem registro escrito, necessita de uma ideia interdisciplinar que vai dar, só citamos algumas aqui, na arqueologia, bioquímica, geografia, sociologia, botânica e assim por diante. Você chega num... Deixa eu dar um exemplo aqui, mas prático, próximo a nós. Você que está no litoral, você pode não ser do litoral, mas você já ouviu falar no sambaqui, certo? No sambaqui, que é aquele monte de conchas que foram sendo depositadas ao longo de décadas, centenas de anos até milhares de anos, é um monte de lixo, que hoje nós denominamos sambaquis. E ali é possível entender como que aquelas pessoas, aqueles nativos, viveram e depositaram seus restos de alimentos durante um período longo de tempo. Além disso, pode ser considerado como um dos processos mais importantes relacionados com a história do ser humano no planeta, por ter permitido ao ser humano a possibilidade de selecionar, posteriormente, cultivar espécies para o seu consumo. Poxa, eu gostei desse tomate selvagem, ele é docinho. Joguei aqui a sua semente nesse monte de lixo, nasceu. Eu posso plantar isso, eu quero ter mais tomates. E assim vai surgindo a ideia da agricultura. Sendo assim, então, a domesticação de plantas foi decisiva para quê? Para mudar o nosso comportamento. Certo? É um pré-requisito para isso. E daí surge a civilização como nós conhecemos hoje. Onde surgiram? Já vamos ver no mapa. A domesticação tem um marco inicial na ação dos homens primitivos, dos quais inicialmente eram considerados seres ignorantes, indolentes, mas que recentemente, em virtude de estudos arqueológicos, passaram a ser considerados como profissionais primitivos, aqueles que aprenderam a selecionar as sementes. Pense na natureza. O trigo nascia junto com o tomate, a alface junto com o tomate, todo mundo estava ali no mesmo pacote. Aos poucos que foi se selecionando. Alguns livros, alguns autores argumentam que o ser humano saía em busca de comida pela manhã e não era da sua caverna. Existe pouca caverna para tanto ser humano para a época, certo? De onde ele estava, saía em busca de alimento. Ele passava a consumir 17 alimentos diferentes nessa busca num dia. Como que se sabe isso? Pega-se o esqueleto de um ser humano antigo e analisa os componentes que restaram no seu esqueleto. É possível fazer essa decomposição. Então sabe-se o que a pessoa comia. Aliás, tem uma frase importante na culinária, que é usada em teses de mestrado, teses de doutorado e dissertações de mestrado. Dize-me o que tu comes, que eu direi quem tu és, porque fica registrado no seu DNA para tudo a sua alimentação. Essa alteração na denominação dos ancestrais ocorreu por causa de uma série de considerações, tais como o grande número de ferramentas desenvolvidas, o número de espécies coletadas em torno de 2.500 espécies de plantas, além de um amplo conhecimento em relação ao ciclo da vida. Então esse homem, esse profissional primitivo, a primeira enxada que ele construiu com madeira, com pedra, é uma tecnologia.
é uma engenharia. A seleção de sementes ao redor do mundo. Ainda no material da Embrapa, existem diversos fatores que tentam explicar o que levou os caçadores e coletores a mudar seu estilo de vida e a domesticar espécies. Entre elas estão as mudanças climáticas ocorridas no final do Pleistoceno. O que é isso? Anote lá Pleistoceno e dá uma gugada. Quais são as forças as quais forçaram, quais são as forças é ótimo, né? As quais forçaram não somente a concentração de homens e animais em oásis, em regiões que o solo era fértil, como também a existência de sincronia durante as mudanças climáticas e culturais e a evolução gradual, irregular e independente em diferentes ambientes. Exemplo, onde se fez o milho, ser uma planta doméstica, onde se fez a batata, o trigo e assim por diante. Combinado? No material, então, publicado pela Embrapa, o mundo todo existe em torno de 2.000 espécies de plantas silvestres, das quais aproximadamente 100 produziram espécies domesticadas. Não é ideia minha, estou lá na Embrapa dizendo para vocês que 100 nós domesticamos. E tem aquela do nosso dia a dia, por exemplo, a soja, o milho. Duvido o dia que você não coma soja e milho. Duvido, quase impossível. Ah, eu não comi nenhuma vez soja. Mas se você comeu carne, você comeu soja. Se comeu carne, você comeu milho. Que foram alimentados os animais com soja e com milho para que pudesse produzir proteína. Olha esse quiz, por favor. Considerando as anamorfoses, esse tipo de mapa aqui é diferente deste. Olha aqui o desenho do Brasil que você conhece. Esses dois são anamorfose, ou seja, não tem uma forma definida. As condições de produção agrícola no Brasil são bastante heterogêneas, diversificadas, é claro. Porém, alguns aspectos estão presentes em todas as regiões do país. Nas anamorfoses abaixo, essas aqui, estão apresentadas duas formas de produção agrícola das diferentes regiões administrativas. Sul, Sudeste, Centro-Oeste e assim por diante. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, em 1 e em 2. Por favor, 1 e 2, daí você relaciona com A, B, C ou D. Qual a letra? O que você respondeu? Porque falava aí, né? De agricultura de subsistência e patronal. Aquele que planta para comer e na outra seria a patronal. Familiar e itinerante, aquela que muda toda hora. A patronal e a familiar. Familiar e de subsistência e itinerante e patronal. Um recado aqui antes da gente ver a resposta. Esses termos têm que ser comum para você. Se não é, por favor, anote-o e dá uma gugada na sequência. Você deve ter marcado aí que é agricultura patronal e familiar. Quer ver? Como é que você relaciona isso? Pense, olha para o Paraná e Santa Catarina e Rio Grande nos dois mapas. Os dois são inflados. Os dois são inflados. Ou seja, no estado do Paraná, o agronegócio. Não são grandes propriedades, mas temos o agronegócio. Por meio das cooperativas, por exemplo, que é uma coisa espetacular. E o Paraná é um grande, sem ufanismo nenhum, um dos maiores produtores de alimentos do mundo por hectare. Hectare, 10 mil metros quadrados, né? E daí quando você olha para o Nordeste, olha o que acontece nos dois mapas.
O Nordeste tem mais agricultura familiar. E quando você olha para o Centro-Oeste, tá vendo? O Centro-Oeste, você percebe nitidamente. Olha para os dois. Olha o Centro-Oeste no mapa 1 e olha para o Centro-Oeste no mapa 2. Olha a diferença de forma, por isso que é anamorfose. O Centro-Oeste é muito mais agricultura patronal, grandes propriedades, latifúndios produtivos, uma região que produz muito, mas não é possível ter uma pequena propriedade e fazer parte da cadeia pelo modelo que nós vivemos. Então a Embrapa argumenta, para continuar aí a construção da ideia, que considera espécies silvestres e espécies cultivadas, que as espécies silvestres e as cultivadas evoluíram em paralelo, que hibridizaram, certo? Há uma questão híbrida, uma mistura. Além disso, podem ser encontradas facilmente no mesmo ambiente. Um exemplo claro pode ser observado com o milho, espécie ancestral encontrada da questão silvestre. Por exemplo, o teosito se mistura com o milho, tanto na região do México, quanto até, olha para o mapinha aí, na América do Sul. Milho é comum na nossa vida. O desenvolvimento desse produto é espetacular. Ai, como é bom, né? Uma pamonha, um bolo de milho. Mas foi uma domesticação, mas ainda existe também as espécies nativas. O México é um campeão na ideia do milho. Na América do Sul também. Nós somos campeão nesse sentido. Existem evidências indicando que as plantas terrestres evoluíram em torno de 700 milhões de anos atrás. As plantas aparecem no planeta há 700 milhões de anos. Começa a fazer uma conta aí, por favor. Período de habitação do ser humano no planeta, 6 milhões, 6 milhões de anos. E que a agricultura teria surgido há 10 milhões de anos. Pensa comigo, 700 milhões de anos as plantas, o ser humano aí há 6 milhões, é um número questionável, alguns dizem 3, mas 3 a 6 perde 700 milhões. Por que nós aprendemos só há 10 mil anos? Qual que é a sacada? Olha uma imagem de provocação que foi colocada para vocês do ser humano quando já dominava o fogo, tentando fazer uma fogueirinha ali para fazer um churrasco na sequência. Por quê? Só 10 mil anos. 10 mil anos é pouco tempo na nossa escala. Vamos lá. Por que a agricultura, então, foi desenvolvida tão tarde? Você consegue desenvolver uma hipótese sobre isso? Tente. Vai lá. Você tem conhecimento para isso. Sua vez.
que você respondeu? Que hipótese você formulou? Vamos então para uma resposta? Por que a agricultura foi desenvolvida tão tarde, considerando a nossa história evolutiva? Olha só, a Embrapa, não é pensamento meu, não sou pesquisador da área, a Embrapa argumenta que para o estabelecimento da agricultura havia uma necessidade de uma formação de existência estável, fixa em determinado local, se fixar em um determinado ponto, de modo que o ser humano pudesse desenvolver suas relações com as plantas para cultivar. Houve uma situação de dependência, opa, eu preciso ficar aqui e eu preciso desenvolver essas plantas. Outra hipótese sugere que o fator decisivo para o desenvolvimento da agricultura teria sido uma mudança climática. Como assim? Vocês tinham a Era do Gelo? A Era do Gelo, com toda a ideia poética que existe no desenho, com toda a ideia poética que existe entre aqueles personagens, ele é baseado na questão de esfriamento e aquecimento do planeta. E nesses milhões de anos que estamos aqui presentes, há evidências dessas mudanças. E isto é levantado por pesquisadores também. Então, uma mudança climática, o cara percebeu que não adiantava ele se mudar. É melhor eu cultivar a comida, senão eu não vou ter para sobreviver. De fato, as verdadeiras causas que justificam o surgimento da agricultura em um período tão tardio na história cultural do ser humano não estão ainda bem definidos. Quem falar der uma resposta fechada vai errar. Mas é provável que um dos fatores mais decisivos tenha sido a questão do comportamento ligado à questão climática. Mas não dá para fechar. Quem sabe você vai ver um antropólogo numa das nossas universidades, ver um pesquisador da geografia, até da própria agronomia e chega a uma conclusão sobre isso. Pense, tem que ter esse desafio na sua vida. Muito bem, nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca, à coleta de frutas e vegetais, garantindo o quê? A subsistência. Por que ainda não conseguiram praticar agricultura e pecuária? O que impedia? Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir acampamento para outro lugar. O texto refere-se a qual movimento migratório? Letra A, B, C ou D? Com você. O que você marcou?
sedentarismo, transhumância, que você tem que conhecer também, êxodo rural, nomadismo, pendularismo. Se você marcou nomadismo, acertou. Nós éramos nômades. Veja que até agora eu vim fazendo provocações. A palavra ser nômade é para que você pense, por que há tão pouco tempo nós deixamos de ser nômades? E agora vem mais um quiz para ajudar a pensar sobre isso. Depois eu mostro os mapas lá na frente. A região da Ásia, conhecida como Mesopotâmia, foi importante a área agrícola. Hoje reduzida às zonas ribeirinhas, irrigáveis. Constitui uma planície drenada por quais rios? A, B, C ou D? O que você respondeu no quiz 3? A região da Ásia, conhecida como Mesopotâmia, foi importante área agrícola. Você falou que era o Tigre e o Eufrates? Nós temos que ter o domínio, olha, do Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, Rio Tigre e Eufrates. Tem que estar no nosso cérebro, mas não só eles. Eu preciso que você saiba que além desta região, temos o Egito, tá aqui então a Mesopotâmia, a região da Índia, que vai do rio Ganges aqui até o rio Hindu, e o rio Amarelo ou o rio Azul na China. São os únicos? Não, mas são os mais cobrados, os que aparecem nos livros didáticos. E também, é claro, nos vestibulares. Por isso que eu coloquei essa imagem de satélite aí do período paleolítico, que mostra onde o ser humano, de uma escala com mais detalhes, com mais importância, fez o quê? A domesticação de plantas, tornou-se sedentário. Essa pergunta aqui é importante, tá? Analise a citação. Um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura como um modo primordial de subsistência. Olha essa informação. A Revolução Neolítica estreou drasticamente o nicho alimentar, ou melhor, estreitou, não é estreou, corrigindo aqui a minha dislexia. A Revolução Neolítica estreitou drasticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Com a virada para a agricultura intensiva, houve um claro declínio na nutrição humana. Quer dizer que comemos menos diversidade de alimentos hoje, portanto comemos mal. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em quê? Em uma transição nutricional.
na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente subnutrição e obesidade. Olha que coisa antagônica. Nos países desenvolvidos, as pessoas morrem subnutridas, mas também morrem por obesidade. Com base nesta citação antagônica que eu acabei de citar, elabore um texto que explique os resultados das transformações nos sistemas alimentares da humanidade. Faz uma força, crie um texto sobre isso.
você respondeu sobre a ideia de, pela primeira vez na história, nós estarmos subnutridos e morrendo por obesidade? É antagônico, como eu falei. O que você construiu? Você construiu algo sobre aumento da produtividade agrícola, foi obtido com a Revolução Neolítica e Industrial e trouxeram simplificações nos alimentos. Nós não comemos mais uma variedade enorme, mais ou menos aquilo que os médicos falam, 5 frutas por dia diferentes, né? Não 5 bananas, não 5 laranjas, mas uma banana, uma laranja, um pedaço de abacaxi, um pedaço de melão. Esta variedade, para quê? Para que você possa suprir o seu corpo, já que eu argumentei no início da aula que é a nossa primeira necessidade. Lembre-se que o espaço agrário mundial, a agricultura na história da humanidade, os sistemas de produção agrícola, o Neolítico é o momento, o início da sedentarização. Você tem que fazer essa retomada, pensar em todo esse processo. Porque explica quem nós somos hoje. Lembra da frase que quando eu provoquei vocês sobre diga-me quem você, do que você se alimenta, que eu direi quem você é? A alimentação diz muito sobre nós. Importante, pense sobre isso. E bons estudos e até a próxima aula.